pior do que aparece em Nietzsche, sabe? Como o Surdo fez, mas isso aí é outra questão. A gente vai abordando isso aos poucos aqui no canal. Já coloquei alguma questão metodológica sobre isso, né, abordada a partir do artigo do Ivo, né? Mas, por exemplo, a relação sujeito-objeto, a crítica à relação sujeito-objeto em Hegel, isso aparece também em Nietzsche, né? Hegel quer superar através da prerrogativa do movimento dialético, né? Que existem uma série de desdobramentos, mas Hegel está criticando uma determinada prerrogativa dessa relação sujeito-objeto, assim como Nietzsche, né? E podemos entender que, de certa forma, essa concepção da relação sujeito-objeto é um assunto recorrente na tradição do idealismo alemão. Logo, aparece aqui, de certa maneira, uma influência digamos assim, das concepções, de uma das concepções principais do idealismo alemão em Nietzsche, né? Você não pode deixar de considerar que isso é uma influência nele. Agora, ele vai fazer esse desdobramento a partir do idealismo alemão, tal qual foi feito no idealismo alemão? Não, mas ele tem um pé lá, e algumas concepções, digamos assim, conceituais e construções vão manter algumas estruturas, né, que vão remeter a essas influências no idealismo alemão, entende? E aqui, como vai aparecer em Schiller, que a gente vai poder especificar algumas questões aqui, né? Por exemplo, cadê? Saiu o artigo, foi? Por exemplo, existe uma questão muito interessante, né? De como Schiller se relaciona diante de uma crítica à cultura e como Nietzsche também se relaciona diante de uma crítica à cultura. Só que Nietzsche está criticando Schiller aqui, né? Está criticando Schiller aqui. Parece que existe um modo inadequado, inclusive vai aparecer aqui, de se relacionar, inclusive a partir de uma prerrogativa estética, né, que o Schiller erige, e aí é uma crítica também que toca Schopenhauer, né, sabe? Diante da concepção estética do belo. Parece que Schopenhauer tem uma visão muito definida do que era a arte, do que era o belo, e parece que isso não aparece em Nietzsche também de uma forma, digamos assim, definida, de uma forma idealizada, de uma forma estruturada diante de determinados parâmetros. É uma crítica que vai aparecer aqui, digamos assim, diante desse ponto, né, do que Nietzsche está colocando, essa crítica a Schiller, né, e a crítica que Nietzsche também faz a Schopenhauer, né? Só que a relação de Schiller com Nietzsche é um pouco mais complexa do que isso que aparece aqui nesse aforismo 16. É que eu vou tentar pontuar algumas questões disso aqui para a gente prosseguir. Aí tem um artigo aqui que é dos cadernos Nietzsche, e aí ele diz assim: não obstante o crítico cultural, o Schiller, que mete o dedo na ferida do mal-estar da cultura, efetivamente atinge a afirmação de Nietzsche. Contudo, aqui se tem uma das diferenças fundamentais entre os pensadores. Para o filósofo, a ingenuidade não é produto da natureza, mas sim da cultura, né? Ingenuidade é uma prerrogativa que aparece lá na crítica que Schiller faz à cultura, né? Isso a gente pode ver aqui. O Jung também retoma essas questões, né, tratando essa prerrogativa da ingenuidade dentro da análise em tipos psicológicos, né? Mas aí prossegue. Uma vez que a ingenuidade homérica há de ser concebida como vitória completa da ilusão apolínea. Ou seja, a antítese entre ingênuo e sentimental parece-lhe uma fase prévia imperfeita em relação com a sua própria antítese entre apolíneo e dionisíaco. E sigamos aqui, né? Sobre essa base, passemos a uma visão mais aproximada por crer haver mais afinidades entre Schiller e Nietzsche do que convencionalmente se aceita. Mas além do poeta-filósofo, que é aplicável a ambos, já no poema Os Deuses da Grécia de Schiller, encontram-se, segundo Safransky é um estudioso de Nietzsche, biógrafo de Nietzsche inclusive, mais elementos dionisíacos do que à primeira vista se percebe. Schiller apresenta uma trágica imagem dionisíaca do homem moderno, que exclui a ingenuidade ou a serenidade grega. Nietzsche a encontra já na Grécia Antiga. Por outro lado, os três gêneros que Schiller estabelece sobre a poesia ingênua e sentimental, sátira, elegia e idílio, correspondem a três variantes de história que Nietzsche introduz em suas considerações extemporâneas: crítica, antiquária, monumental. Aqui é interessante, eu vou fazer uma pausa, né, porque o produtor do artigo equivale essas três concepções nas considerações extemporâneas que Nietzsche erige a partir de uma prerrogativa
que aparece, inclusive, eu acho que não sei se foi nos nossos encontros aqui de estudos dirigidos sobre a genealogia da moral, ou se foi algum vídeo, alguma live que a gente estava fazendo aqui, algumas concepções de como Nietzsche se relaciona com a própria história, né, enquanto um referencial para pensar os momentos presentes e os modos existenciais presentes que se relacionam com o modo de fazer filosofia, com o modo de se criticar a cultura, que também, em certo sentido, segundo o comentador do artigo aqui do Cardenal Nietzsche, apareceriam em Schiller, só que Schiller é um pouco complicado. E aqui eu vou me valer da leitura junguiana que a gente fez do Schiller para tentar fazer esse paralelo. O Schiller, por muitas vezes, segundo o olhar de Jung, é um sujeito confuso. Por quê? Ao mesmo tempo que ele está fazendo uma crítica da modernidade, né, ele está fazendo uma alusão de uma certa prerrogativa ideal de um homem grego, inclusive, que foi compartimentada a partir da modernidade. E Schiller está ali, né, na ebulição dessa concepção da modernidade, Revolução Francesa, né, pôde vivenciar essa questão, né, de fato, digamos assim, né, as concepções culturais naquele determinado contexto. Porém, a solução que o Schiller tenta erigir para escapar dessa condição, dessa contradição que ele vive enquanto a sua prerrogativa individual, o seu conflito de tentar moldar o mundo, digamos assim, a sua impressão, né, que ele tem daquilo que o mundo deveria ser, né, a partir desse remontar digamos assim, de um momento no qual o homem não era compartimentado, que o homem não era prometeico, digamos assim, né? Porque não sei se você conhece a questão do mito de Prometeu, né? Que Prometeu se relaciona com Zeus a partir do momento que ele roubou o conhecimento e deu aos homens. Basicamente é isso. E o conhecimento era representado pela ideia do fogo, ou da técnica, ou da instrumentalização do fogo, né? E, digamos assim, Prometeu tinha um problema com Zeus, né? Que se erigia a partir dessa prerrogativa do conhecimento, né? Então Zeus puniu, né, diante dessa questão. Então ele sofre uma punição a partir dessa prerrogativa, e a partir disso interpreta-se que a partir dessa ideia do mito de Prometeu, que é um tema que a gente vai tratar inclusive mais tarde, que Jung também está tratando, né, entre Prometeu e Epimeteu, né, a sociedade, de um modo geral, vai se erigir a partir dessa técnica, né, a partir de uma ideia de humanidade alinhada com esse mito de Prometeu, que é o mito de Prometeu que se nega, digamos assim, a se dobrar perante os deuses, né? O Prometeu é a teimosia do indivíduo, e indivíduo não moderno aqui, né? Mas enquanto subjetividade, enquanto particularidade, que não se dobra perante... Por que não o indivíduo pós-moderno? Não é pós-moderno, porque Prometeu é mitologia, Gabriel. Existe a mitologia pós-moderna grega, né? A mitologia antiga, né? Mas que vai se reverberar, digamos assim, no sentido de que, digamos, as transfigurações posteriores na história, segundo essa interpretação, vão se pautar por essa prerrogativa prometeica, digamos assim, essa técnica da humanidade que pode, inclusive, se reverberar, né, a partir de uma ideia, de uma crítica que o próprio Nietzsche faz à ideia da humanidade e da cultura. Só que o Schiller, qual é a solução que o Schiller dá diante dessa prerrogativa? Ele tenta fazer, digamos assim, uma superação dessa contradição, da sua prerrogativa individual em relação à cultura, a partir de um ódio ao belo. A recorrência que ele faz é justamente uma compensação dessas contradições a partir de uma idealização do belo, algo que Nietzsche não vai, o Nietzsche mais maduro, né, o segundo Nietzsche, ou o terceiro Nietzsche, como alguns falam, né, o Nietzsche ele vai, de certa forma, de encontro a essa concepção. Então, se existem algumas aproximações, as aproximações podem se reverberar a partir dessa questão, digamos assim, da crítica da cultura, né? Mas não diante da prerrogativa de uma idealização da superação dessa cultura, né? Digamos assim. Então, é mais ou menos isso, né, que o artigo tenta colocar aqui diante das aproximações, colocando essa ideia, né, qual foi fundamentada aqui a partir de uma determinada questão, né,
foi colocado aqui 3 conceitos, né? Poesia ingênua e sentimental, sátira, elégia e ílido, que corresponderiam às concepções da crítica da história, né, nas considerações extemporâneas que a gente coloca diante da história crítica, antiquária e monumental, né, como referências, né, seriam equivalentes em alguns aspectos nesse sentido, diante de um desses aspectos, segundo o artigo coloca aqui. Então, Schiller também, de certa maneira, está circunscrito, de certa forma, nas influências, digamos assim, dessa cultura alemã, que Nietzsche está tentando criticar, né, que está criticando aqui nesse contexto, porém, em certo sentido, reverberaria, né, algumas influências diante do próprio Nietzsche. Né, mais ou menos isso que eu queria colocar. Tem alguma coisa a comentar, Gabriel, sobre isso?